Olá, minhas amigas! Vamos continuar a história de Esther? Tá ficando boa, né? Aposto que você já foi lá e já leu, porque dá uma vontade de saber, não dá? Às vezes não dá nem para esperar. Mas hoje vamos continuar. Vem comigo. Bom, hoje na realidade nós vamos falar sobre Mardoqueu. O que aconteceu com ele? Imagina Mardoqueu quando levaram a sobrinha, não é sobrinha, é prima. Ela era filha do tio. Isso mesmo. E ele lá, mas ele se preocupou com ela sempre. E ele mantinha contato com ela, mas ele ficava na porta do castelo. Na porta, e ele ouvia, mandava recado e conversava com ela por nesse intermédio, assim, com um intermediário, né? Os eunucos gostavam de Esther, levava recado, isso e aquilo. E ele sabia das coisas. Agora era rainha. E mesmo assim a preocupação dele não deixou um minuto. Não é porque ela era rainha, ele continuava cuidando, continuava preocupado com a sobrinha. Aí eu sempre falo sobrinha, mas por ele ser mais velho, primo parece que é assim, na mesma faixa, né? Mas vocês me entenderam. Ele se preocupava, na realidade, ele a tinha como filha e ela tinha ele como um pai. Então ele se preocupava com ela do mesmo jeito e ele cuidava, mesmo de longe. E ela obedecia ele igual. A Bíblia diz que ela obedecia igual quando ela morava com ele. Ela tinha ele em alta conta, em alta consideração e um respeito paterno por ele. E ele ficava sempre por ali. Acontece que um dia ele ouviu, se não me engano, ele até começou a trabalhar no palácio. Arrumou um trabalho para ficar meio por perto. E ele ouviu uma história meio tenebrosa. Tinha dois eunucos do rei que estavam bravos com o rei e conspiraram que eles iam matar o rei. Olha isso. Tá aqui no capítulo 2, no finalzinho aqui. Eles chamavam Bigtan e Teres. E eles planejaram, estava tudo certo, planejaram assassinar o rei. O Mardoqueu ouviu, ficou preocupado, falou, como assim? Que história é essa? Ele mandou chamar a rainha, mandou avisar a rainha que aqueles dois queriam matar o rei. A rainha ficou preocupada. Imagina, como assim matar meu marido? De jeito nenhum. Ela foi, contou para os guardas e falou, olha, é certeza, isso é fonte de gente de confiança. Aí se fez uma investigação e viu que era verdade. Já estava tudo planejado para matar o rei. Aí se descobriu aqueles dois traíras, mas eles investigaram e comprovaram a traição. Ó, enforcou aqueles dois. Os dois perderam a vida. E essa história foi escrita nos livros das crônicas do rei, porque tudo que se acontecia no palácio escrevia. Nós estudamos esses tempos atrás, nós temos o nosso cultinho da manhã todos os dias no Facebook às 6 da manhã. Dá um pulinho lá. E aqui, por favor, comenta e compartilha. Dá um joinha aí, comenta, porque isso é muito importante para a gente ter um feedback. E nós lemos as crônicas. Então nós aprendemos, olha, nós fizemos um passeio pelos reis de Israel. E sempre no final estava assim, isso está escrito nos livros das crônicas do rei. Então era já costume da época, tudo que acontecia, eles registravam. Como se fosse um diário, iam registrando os acontecimentos. E essa história ficou registrada, porque também nós temos um Deus que não dorme. E isso foi muito importante lá no final. Estava registrado que Mardoqueu descobriu essa traição e salvou a vida do rei. Ficou lá registrado. Sabe, amigas, nós temos um livro que está tudo registrado. Tudo que nós fazemos, até o que pensamos, viu? Está registrado. Deus registra num livro. Assim como tinha as crônicas do rei, nós temos a nossa história. Tem um livro escrevendo a história da sua vida. E olha, nesse livro nada se escapa. Está tudo escrito lá. Escrito suas angústias,
seus sentimentos, suas tristezas, suas frustrações, tudo. E escrito por um anjo imparcial, um anjo que não é tendencioso e ele não te julga. Não é lindo isso? Não é bom saber que os seus sentimentos, as suas dificuldades, as suas batalhas estão sendo escritas por um anjo imparcial que não te julga. Ele escreve os fatos, o que acontece. Mas isso é bom, e a gente tem que ficar pensando nisso, que devemos nos preocupar sim. Sabe por quê? Porque o que você anda pensando? O que você anda escolhendo? Não se esqueça que tudo que nós pensamos, tudo que nós escolhemos, tudo que nós fazemos, nós vamos prestar conta. Porque nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu. E como cidadãs do céu, nós temos um compromisso. Estou falando para quem já se decidiu ser cidadão do céu, viu? Se você não decidiu ainda dá tempo. Olha, o Senhor Jesus vai vir buscar os cidadãos. E, ó, por enquanto a gente tem só o green card. A gente vai ganhar cidadania no dia que ele vier. Cidadania para sempre, eterna. Não é lindo isso? Vale a pena se inscrever. Vale a pena. Então, tudo que você for decidir na vida, decida como cidadã do céu. Porque aqui nós somos peregrinos. Aqui nós somos, olha, visitantes. Estamos aqui de passagem. Mas o nosso destino mesmo é a vida eterna, junto com Jesus. É isso mesmo. Então temos que cuidar dessa vida eterna. Ai, olha, e aí tinha as crônicas lá escrito. E na hora certa vai ser lido, restaurado. E a nossa história que está sendo escrita, quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente meio que pisa na bola com o nosso Deus, a gente clama o sangue de Jesus e olha, ele vai lá e apaga com toda a presteza. Ele não pensa que você acha que Deus fica lá pensando, não sei se eu vou apagar, não sei se eu não vou. Nem pensa duas vezes. Na realidade, eu fico imaginando os anjos todos na torcida falando, se arrepende, já aqui ó, com o sangue de Jesus para passar por cima. E quando a gente se arrepende, o sangue de Jesus nos cobre de todo pecado. Basta se arrepender. Não tem nenhum pecado que o sangue de Jesus não seja capaz de cobrir. Não é maravilhoso? Não é um alento? Então não se preocupe com o seu livro. Se preocupe com as suas escolhas a partir de agora, a partir de hoje. A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então, se você está ouvindo essa história hoje e Deus está tocando no seu coração, não endurece não. Entrega para Ele e você vai ver como sua vida vai ficar mais leve, muito mais. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo que é leve, suave. Sua vida vai ficar bem mais leve, pode ter certeza. E quando você se arrepende, pensa numa situação que você tem o poder de causar amnésia em Deus. A Bíblia diz que dos seus pecados ele não se lembra mais. Quando alguém vir jogar na tua cara, ou mesmo você, quando se lembrar do passado, pecado arrependido, não é Deus não. É o inimigo das nossas almas que está sempre ali pondo o pecado na nossa frente, porque ele quer te convencer que não foi suficiente o sangue de Jesus. Ele quer te convencer que o seu arrependimento não é lá grande coisa e que o seu pecado foi maior do que o poder de Deus de salvar. Isso é coisa do inimigo, porque olha, o nosso Deus tem o poder de salvar todo e qualquer pecador. E tem o poder e está ansioso para perdoar todo e qualquer pecado. Não é lindo isso? Portanto, ponha isso no seu coração. Mais tarde nós vamos ver o que aconteceu com esses escritos. Por enquanto, espera a rainha, Mardoqueu ali, sempre por perto, se ela precisasse de alguma coisa, de algum conselho, de ouvido atento. Com isso ele salvou a vida do rei e as coisas estavam até andando, até que apareceu
mais um personagem nessa história. Que era, tô falando que esse rei não sabe conhecer, escolher os conselheiros? Agora entra Amã, um conselheiro do rei, que nós vamos conhecer na próxima história, mais daqui uns dias. Me aguarde. Beijo, beijo e até a próxima.